E o Palmeiras pode ter time misto contra o Jacuipense. O Palmeiras venceu o jogo de ida contra o time baiano por 3-0. A volta acontece nessa quarta-feira em Londrina. O Jacuipense abriu mão de jogar em casa. E diante desse cenário extremamente confortável, o Abel Ferreira está disposto a montar um time misto, se não um time reserva. Até porque o calendário tem sido bastante puxado. E em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro tem Palmeiras e Flamengo no Rio de Janeiro. Antes o Verdão recebe o Cruzeiro. Andréas Pereira e Arthur estão descartados, estão se recuperando de lesão. O Bruno Fux também não joga. Alan, situação bastante parecida. Flaco Lopes, Marlon Freitas, Gustavo Gomes e Ramon Sousa podem ser poupados. Deveremos assistir a um Palmeiras bastante modificado para o confronto contra o Jacuipense. Você acha que o Abel acerta ao tomar essa medida? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o Palmeiras? Palmeiras deve ter um time bem diferente, bem mesclado para o confronto contra o Jacuipense. Vitória na partida de ida por 3-0 dentro de casa. A volta não acontece na Bahia, sim em Londrina, uma opção do Jacuipense em fazer uma grana extra. Em Londrina há muitos torcedores do Palmeiras. Até por isso, imaginando essa reta final de campeonatos antes da pausa para a Copa do Mundo, o Abel tem reclamado muito da questão do calendário. A gente deve assistir a um Palmeiras com vários desfalques, um time bem misto, tá bom? História essa do Igor Paixão. Que história é essa do Igor Paixão no Palmeiras? Almada tem chance, Luiz Henrique. Bora lá. Começar pelo último, pelo Luiz Henrique. O Zenit já colocou um preço para negociar o Luiz Henrique, 40 milhões de euros. O Palmeiras nunca chegou perto de investir 40 milhões de euros. O valor máximo, ou os valores máximos de reforços do Palmeiras na casa dos 25 milhões de euros. Imagino que só poderia haver negócio se o Zenit tivesse interesse em colocar algum jogador do Palmeiras na parada, alguma coisa nesse sentido, tá? Sobre o Almada, o Palmeiras fez proposta oficial para o Almada na primeira janela de transferências desse ano. Na oportunidade, o Almada disse que não tinha a intenção de jogar no Brasil. Por que o Palmeiras voltou a debater o nome do Almada? Porque coisa de 10, 15 dias atrás, a ESPN da Argentina informou que o River Plate fez proposta oficial e que a resposta do Atlético de Madrid viria em mais ou menos 20 dias. Aí acendeu um sinal de alerta no Palmeiras. Bom, se o River está checando, vamos tentar entender se o Almada toparia vir para o Brasil agora. Esse mais barato do que o Luiz Henrique, ele foi contratado por 21 milhões de euros e especula-se que ele possa sair por uns 25. O outro nome que você citou, Igor Paixão, é praticamente impossível. O Igor Paixão fez uma boa ou ótima, deixa eu ver o que eu vou dizer, uma muito boa temporada no futebol francês. Vocês vão lembrar do Igor. O Igor é um jogador formado na base do Curitiba, que foi jogar na Holanda, no Feyenoord, e foi comprado pelo Marseille. Primeira temporada dele na França, de 41 jogos, 12 gols e 6 assistências. Titular absoluto do time, peça super importante, é jogador avaliado em 35 milhões de euros. Ele foi comprado por 30 e já está valendo 35. É natural que o Marcelo só tope negociá-lo por mais. E se for para negociar, certamente vai negociá-lo com clubes do exterior, clubes do velho continente da Europa, tá? Esse dá para descartar. Pedindo para falar sobre o Palmeiras. A polêmica do dia envolve o gol anulado do Palmeiras, né, do Bruno Fux. O Palmeiras publicou uma nota afirmando que a comissão de arbitragem da CBF fez uma meia-culpa, admitindo que houve um erro. O Mauro César Pereira, que costuma falar muito em nome do Flamengo, afirmou que não foi bem assim. E o que eu consegui apurar ouvindo todos os lados é que a CBF entende que a decisão mais acertada seria a de validar o gol, mas que não houve um ataque, uma punição ou algo muito pesado contra o árbitro, porque há uma linha de interpretação. Então, o Palmeiras talvez, a impressão que eu tenho é de que o Palmeiras meio que exagerou na nota ao cravar que a CBF apontou como erro definitivo a decisão do árbitro lá no jogo em Belém. O Isaías, boa noite, Nicola. É verdade que o Abel está em choque, vendo que o Flamengo agora não está tropeçando. Se tropeçar contra o Cruzeiro, ele vai viver o mesmo que viveu no ano passado. Se lembra? O Isaías, o torcedor do Palmeiras já está passando por isso, né? O Palmeiras também, durante boa parte da temporada passada, liderou, enfim, mas foi se enfraquecendo na reta final da temporada e ficou sem nenhum título. Nesse ano ganhou o Paulista, mas o Paulista tem pouca importância para o torcedor. E o que eu vejo é que, mesmo quando era líder isolado e com bastante vantagem, o torcedor do Palmeiras se incomodava com a
com o nível de atuação do time, né? Não eram boas atuações, não eram grandes jogos. E diante desse cenário, e agora sem resultados, empate com o Palmeiras, empate com o Remo e a aproximação do Flamengo, o torcedor do Palmeiras está bem incomodado, tá? Essa é a grande verdade no mundo alviverde nesse momento. Sou palmeirense, fala algo do Verdão, Carlos da Silva. Carlão, vamos lá, já falei sobre time misto contra o Juazeirense, Jacuipense, perdão. Já falei sobre contratações, expliquei a situação do Barbosa, sobre Danilo. Vamos falar sobre o Danilo. O Danilo é alvo claro do Palmeiras. O Palmeiras gostaria muito de contar com o Danilo, que foi revelado no próprio Palmeiras. Mas a chance desse negócio acontecer com o Palmeiras ou o Flamengo hoje é bem pequena. O Botafogo vai dar toda a preferência para vendê-lo para fora e o próprio Danilo prefere voltar a jogar no futebol europeu. Ele quer jogar numa grande liga, de preferência num grande clube. Eu estava falando com o empresário dele que estava citando Alemanha, França, Itália, Espanha e Inglaterra. Ele não citou Portugal, não citou Holanda, enfim. A ideia é fechar com um desses clubes, com dessas ligas, de preferência com um clube grande. Tá? Boa noite, Nicolau. Na sua opinião, essa punição com o Abel, que o Abel pegou, você acha que automaticamente qualquer outro treinador que fizer o mesmo vai ter a obrigação de punir? Sim, vai ter. Mas eu tenho dúvida se vai haver o mesmo nível de punição. Até porque o Abel sofre por tudo que ele fez nos últimos anos, né? Cara que passa de todos os limites. A minha esperança é de que o Abel, a partir dessa punição de 7 jogos, eram 8, virou 7, de que ele se torne um cara mais racional à beira do campo. Acho que ele vai mudar, tá? E eu acho que vai ser bom para ele. E bom para o Palmeiras, porque o desempenho do Palmeiras sem o Abel no banco foi péssimo. Olha que legal esse número, né? Foram 15 jogos do Palmeiras no Brasileirão, 8 com o Abel no banco de reservas, 7 vitórias e 1 empate. Foram 7 jogos do Palmeiras sem o Abel no banco, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O aproveitamento cai de forma vertiginosa. Rapaziada boa, mais um giro de notícias importante para vocês. Então já peço seu like se estiver no nosso canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum vídeo novo quando nós postarmos por aqui. Um grande abraço para você. Então muito obrigado por ter assistido nosso canal até aqui. E até o próximo vídeo, né, rapaziada? Daqui a pouco tem jogo, né? Palmeiras e Jacuipense. Deixei o palpite do jogo. Um grande abraço, fui.